E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Flamengo ganhou de 4-1 no Corinthians neste domingo no Maracanã, jogo que acabou marcando a despedida do Carille, pelo menos nessa segunda passagem pelo Corinthians, né? O Carille foi demitido ainda nos vestiários pelo André Sanches, e o Corinthians vai ser comandado pelo Coelho, né? Ex-lateral direito do próprio Corinthians, do Atlético Mineiro, vai ser comandado pelo Coelho na próxima rodada, pelo menos contra o Fortaleza, mas tudo indica que ele vai ficar por um tempo aí, né? Ainda não está claro o que o Corinthians vai fazer, mas vamos só para dar arredondada um pouco na situação, dando um pouco de informação e um pouco de comentário, tá? Primeiro, demissão do Carille, foi certo ou não? Em princípio, eu defendo que o técnico tenha a chance, fique até o fim do ano, até o fim do campeonato, termine o ciclo, vai. Então, já que tudo indicava que a situação não estava boa o suficiente para manter o Carille até o fim do ano que vem, que era o final do contrato dele, então que se terminasse o campeonato. Mas eu acho que isso só é válido se você perceber que o melhor que o Corinthians pudesse fazer em campo era o que o Carille poderia fazer com o Carille de técnico, que ele já conhece, já tá um trabalho em andamento, tudo, e assim, dificilmente alguém que chegasse pudesse fazer melhor. Se ninguém que chegasse pudesse fazer melhor, não teria muito motivo para fazer a troca, né? Deixa terminar. Mas eu acho que por tudo que a gente tem sido informado de como está a situação nos vestiários do Corinthians, é bem possível que essas rodadas finais com o Carille seriam piores do que com um outro treinador que viesse meio de emergência, nem que seja um interino. Porque, pelas informações, o Carille perdeu o comando do grupo, boa parte do grupo já não confia nele, e a questão não é nem de estar querendo jogar para derrubar, não é nem isso. Porque o time até já mostrou muita determinação no jogo contra o Flamengo, assim, até na marcação durante o primeiro tempo, por exemplo, fez um primeiro tempo até decente contra o Flamengo, considerando a estratégia de se defender, mas o time já não confia, então o técnico vai lá e passa uma orientação, o jogador não acredita naquilo, ele faz sem convicção, e daí ele não faz bem feito, não vai fazer com aquela determinação toda, com aquela intensidade toda, porque ele não confia naquilo, ele não acredita naquilo. Ele não acredita que se ele tiver uma oportunidade para jogar, dependendo do jogador que for, ele não acha que ele está tendo uma... agora eu vou virar titular. O Bozelli, por exemplo. Se o Bozelli for escalado no jogo, ele não acha que, agora é minha chance de virar titular de vez, então eu vou jogar. Não, porque no final das contas ele já perdeu a confiança, ele já acha que, o cara só está querendo jogar mal para botar o Gustavo de novo. Alguma coisa assim. Então... boa parte do elenco já entrou nesse modo. Outra parte do elenco, sobretudo os mais veteranos, estariam segurando um pouco, porque ainda confiam no trabalho deles, estariam fazendo meio de campo, entre o Carille e o resto do grupo. Tem o Cássio, o Wagner Love, o Jadson, mas se essa questão continuasse muito tempo, era capaz até desses dois grupos dentro do elenco racharem. A informação que chega é que elas não estão rachadas. Só há uma discordância nessa questão, mas o grupo em tese ainda está unido e eles só estão tentando conversar. Mas se insiste muito na situação, pode virar um racha. Então, às vezes um tampão é melhor. E nesse tampão, no caso do tampão, o Coelho, que é o técnico do Sub-20, é melhor do que o Fabinho, ex-volante do Corinthians, ex-lateral também, jogou no Santos, no Inter, e o Fabinho, que era auxiliar, porque o Fabinho, como auxiliar, ele está muito envolvido no trabalho que o Carille fazia. Talvez os jogadores não vissem aquilo como uma novidade. O Coelho, vindo do Sub-20, talvez traga alguma coisa nova, de repente dá uma chance de verdade para algum jogador, daí esse jogador fala, então agora esse cara aqui talvez eu pelo menos vire titular até o fim do ano, ele está confiando em mim, e a coisa de repente anda um pouco mais. De repente ele tem mais confiança para tentar fazer alguma mudança que o Carille fez em algum momento, sem convicção, como acha que não deu certo, já abandonou aquela solução e não usou mais. Então acho que uma mudança de técnico talvez traga um ar novo que pode fazer com que as rodadas finais do Corinthians sejam melhores do que seriam com o Carille. Então nesse caso acho que vale a pena trocar sim, tá? Mas assim, por um tampão. Não acho que o Corinthians tem que ir atrás agora da solução definitiva, porque a solução definitiva, a melhor solução que
que o Corinthians possa ter, ela não vai aceitar trabalhar agora. Não vai aceitar por quê? Porque é uma roubada. Você pega um time que não tá legal, tá meio bagunçado, não é o que o time que esse técnico montou, e ainda vai ter que fazer uma reta final de campeonato, tendo que ajeitar aquele time, e daí ele vai chegar no fim do ano, que talvez não faça uma boa campanha nessas rodadas finais, e daí já vai ter que começar o trabalho do ano que vem com o peso de ter terminado mal o ano anterior. Melhor, o técnico ideal é o técnico que vai querer pegar no começo do ano, né? Ainda mais uma temporada que já está tão perto do fim. Então, acho que tem que ser um técnico interino, e daí o Corinthians pensa na solução para o ano que vem, e daí tem um bom tempo para negociar, conversar, pensar, fazer todo o cenário. Outra coisa, o André Sanches deu a entender que vai haver muitas mudanças no futebol do Corinthians, e não apenas em jogadores, mas no comando. E isso pode ser a questão do Emerson Sheik e do Wilson. O Wilson é zagueiro que jogou até pouco no Corinthians, mas estava lá um bom tempo. Que realmente não tem feito um trabalho tão interessante assim na gestão. Porque, por exemplo, na época do Edu Gaspar, esse tipo de crise era muito mais controlada dentro do Corinthians. As situações... o Corinthians não chegava a esse tipo de limite de relação entre elenco e técnico. Isso teve passagem de um monte de gente lá, do Tite, do Mano, Adilson Batista, Cristóvão, e a coisa não era... Não, o Cristóvão já foi depois. E a coisa não era assim. Depois vem o Alessandro, que também pega o Tite, o Mano, mas também pega o Cristóvão, tudo, e não chegou nesse nível. O time até teve maus momentos, mas nunca chegou nesse nível da relação, assim, em que a coisa começasse a se deteriorar tanto. Então, acho que é válido achar que assim, o comando do futebol não foi eficiente em tentar fazer ele esse meio de campo, acabou deixando na mão do jogador, de alguns jogadores fazer isso. Então acho válido pensar, fora o planejamento, né, contratações, muitas contratações que não foram úteis ao elenco. O Corinthians acabou gastando muito, trazendo muito jogador que não está ajudando tanto. Então, erros de avaliação ali no meio. Então acho válido também pensar nessa troca de comando. E quem viria? Né, essa é a segunda questão importante. Bom, pro comando do time, há informações já de algumas semanas, quando o Carille ainda estava empregado, é de que o sonho do Corinthians era o Thiago Nunes. E há bons motivos para acreditar nisso. Primeiro, porque parece haver uma ideia de que o Corinthians precisa mudar um pouco o estilo de jogo. E o Thiago Nunes é um técnico que representa um outro estilo. Segundo, que o Thiago Nunes é um técnico, para os padrões financeiros do Corinthians, um técnico barato. Ele tem um salário bem menor que o do Carille, por exemplo. Então o Thiago Nunes poderia sair do Atlético recebendo um aumento substancial e ainda assim ser mais barato que o Carille. Além disso, ele mostrou ser muito competitivo com elencos de orçamento limitado, então talvez ele consiga tirar muito futebol de alguns jogadores, como conseguiu no Atlético Paranaense, como tem conseguido. E também o Thiago Nunes, neste domingo, depois do jogo contra o CSA, falou que se o Atlético Paranaense não definir até esta semana a situação dele lá, ele vai se sentir no direito de querer ouvir propostas de outros clubes. E é curioso ele falar isso bem na hora que o Carille é demitido. Pode realmente ser só uma coincidência, tá? Mas ele claramente passou um recado que pode não ter sido para o Corinthians. Ele passou um recado geral para o mercado de, tô na área. Tá? O contrato dele termina no final deste ano e ele ainda não renovou. Ele não renovou também porque o Petralha teve problemas de saúde, ficou fora de ação um pouco, então não pôde participar das conversas. O Atlético Paranaense teria já feito uma proposta de 2 anos para ele, mas ele quer conversar. Ele quer pensar bem, né? Então acho bem possível que ele esteja no mínimo querendo ouvir o que o Corinthians tem a dizer, e eventualmente algum outro clube como o Atlético Mineiro, que já chegou a fazer convite para ele e também não tem técnico para o ano que vem, né? Então acho que o Thiago Nunes é um nome meio óbvio aí, todo o cenário indica que realmente o Corinthians queira ele. Segundo informação do UOL, que está publicada hoje, o Corinthians também pensa no técnico estrangeiro, mas não disse que nomes estariam no radar. Talvez eles só falaram técnico estrangeiro, mas eles ainda nem sentaram para conversar quem seria esse nome. Então realmente é muita especulação, e o que eu vou fazer agora aqui é conjectura. Estou deixando claro, tá? Eu acho que um nome bem possível de estar no radar do Corinthians é o Ariel Roland. Por quê?
O Roland foi o técnico do Independiente, que ganhou a Copa Sul-Americana, né, aquela em cima do Flamengo. E depois ele ganhou do Corinthians. Ele jogou contra o Corinthians na Libertadores do ano passado, contra o time do Carille na fase de grupos, né? O Independiente perdeu em Avellaneda por 1-0, o gol do Jadson, e depois ganha na Arena Corinthians por 2-1, em um jogo em que o Independiente foi taticamente muito superior ao Corinthians. Então pode ser um nome que seja lembrado ali numa eventual reunião de vamos pensar num técnico estrangeiro? Que nome tem por aí? O Roland está desempregado, ele saiu do Independiente porque ele brigou com a barra brava do Independiente organizada, que é realmente muito pesada, barra pesada ali, né? E de extorquir jogador, pedir para o jogador financiar coisa e começar a sabotar o ambiente do clube por causa disso. Mas assim, fala, no Brasil faz. Gente, na Argentina é muito pior. É muito pior, é bandidagem do nível muito pior que o que a gente está acostumado aqui, tá? Envolvendo com políticos, com alto escalão da política. Não é esse político de baixo clero que é os que se mete com organizado aqui, não. É gente do alto clero da política argentina. Então, o Roland deu área, então tá dando sopa. Outro nome possível seria o Kudê. Até porque o André Sanches deu declarações ao longo do ano, mas acho que a mais forte que ele deu foi no Grande Círculo, o programa do Sport TV, que ele falou que nos duelos entre Corinthians e Racing pela Copa Sul-Americana deste ano, ele ficou impressionado com a superioridade tática do Racing e do futebol argentino. O Racing, jogando com o time reserva, empatou os 2 jogos com o Corinthians e acabou eliminado nos pênaltis, mas foi até melhor que o Corinthians em boa parte dos 180 minutos dos 2 duelos. E o Kudê era técnico do Racing. A questão é que há uma especulação forte dentro do mercado que o Kudê já acertou com o Inter. Que o Inter foi até a Argentina, isso é sabido, o Inter foi até a Argentina há 2 semanas conversar com o Kudê, como substituto do Helman, e depois voltou, acertou, disse que acertou, mas não acertou, até chegou a notícia de que teria acertado, mas o Kudê continuou. Mas, pelas as informações que chegam, é que teriam acertado para o ano que vem. O Kudê, por consideração ao Racing, vai ficar lá até o fim do ano. Até o fim do ano do ano calendário, né? Não da temporada. A temporada argentina termina no meio do ano que vem. Ele ficaria até o fim do ano. No futebol argentino tem uma parada grande em janeiro. Então ele deixaria o Racing nessa parada. Daí o Racing tem tempo de achar um novo técnico para terminar a temporada. Então ele sairia agora, sairia no fim do ano e entraria no Inter no começo do ano. E talvez não seja coincidência que o Inter, depois de ter ido aí atrás do Kudê com tanto afinco, basicamente desistiu dessa ideia de contratar um técnico, né? O Inter contratou o Zé Ricardo, deixando claro que era um técnico só até o fim do ano, e pronto, não se falou mais nisso. Então talvez realmente o Inter já saiba que tem algo já acertado para o ano que vem. Então o Kudê não estaria disponível. Tá? Então, até o André Sanches até chegou a elogiar o trabalho dele no Racing, mas talvez ele não seja uma opção. O BKSS, que era técnico do Independiente também, substituiu o Roland no Independiente e foi técnico que levou o Defensa e Justiça, um timinho pequeno, né, da Argentina, a semifinal da Sul-Americana, ao vice-campeonato argentino, eliminou São Paulo na Copa Sul-Americana também. Seria uma opção. Ele se demitiu do Independiente, ele foi demitido do Independiente, mas ele não fez um bom trabalho independente, então isso pode ser um problema, né? Ele não ter feito um grande trabalho no primeiro grande clube dele. Além disso, acho que o BKSS talvez fique no radar do Santos, porque tem aquela história de que o Sampaoli toda hora fica discordando do Pérez, o presidente Santos, porque quer reforço para o ano que vem e talvez não receba. Então talvez o Sampaoli saia e o BKSS foi auxiliar do Sampaoli durante muito tempo. Então seria um bom nome para dar continuidade ao trabalho do Santos, se a diretoria do Santos assim desejar, caso o Sampaoli saia. Então
Acho que esse é o cenário. A gente vai ver aí nos próximos dias, nomes vão pintar. Se algum nome diferente desse surgir, a gente vai acabar sabendo, né? De especulação, de fulano ou beltrano. Se de repente o Corinthians vai atrás de um técnico português também, porque deu certo no Flamengo, fala o mesmo idioma, aquela coisa. Então também pode ser, de repente, vamos ainda ver como é que tá o cenário. Mas é isso, então. Escreve aqui embaixo o que vocês acham da situação do Carille. Sobre o Carille em si, eu não acho ele um mau técnico, tá? Eu acho que ele perdeu muito a mão do time e talvez ele tenha, até por inexperiência, tenha tido dificuldade em lidar com o momento em que as coisas não estavam funcionando. Porque o primeiro trabalho dele, tudo funcionou tão bem que ficou tudo muito fácil, né? Mas agora, quando vem o primeiro desafio, a primeira coisa que não funciona, você tem que saber lidar com isso. Eu acho que ele não soube lidar muito com isso. Eu acho que isso criou muitos problemas. Eu acho que ele ainda é um técnico promissor. Ele talvez pudesse aproveitar uma parada aí, se ligar um bom dia, até pega o dinheiro dessa rescisão aí, fica um tempinho lá, de repente dá uma parada, fica um pouquinho de molho ali fora do mercado, vai estudar um pouquinho, vai lá para Portugal, aprender algumas coisinhas, sei lá, e deixa com que as pessoas fiquem com saudade dele no Brasil, que daí o nome dele volta valorizado. Se de repente ele já acerta rapidinho com algum clube imediatamente, é capaz de pegar alguma roubada e perde a oportunidade, né, de aprender algumas coisas que acho que ainda falta um pouquinho para ele nesse trabalho, ficou claro, mas eu não acho ele um mau técnico, eu acho ele um técnico promissor que tem que tomar só cuidado para não cair num mesmismo aí de muito técnico brasileiro que era promissor e caiu nessa mesmice, né? Então vamos ver se ele sai um pouco dessa, tá bom? Mas é isso, então, se vocês gostaram, dá um joinha, se não gostaram, se inscreva no canal, clica no sininho e, como eu já disse, se inscreva aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um abraço e até mais.